você está dentro dessa caverna, vem para fora. Não é isso? Por quê? Porque para os judeus, na língua grega, para cada coisa existe um sentido. Certo? Não é como nós. Levanta a mão para cima. Nós sabemos que para levantar a mão tem que ser para cima. Baixa a mão para baixo. Sabemos que para baixar a mão tem que ser para baixo. Mas isso para nós aqui é um vício de linguagem, né? Mas no grego não é um vício de linguagem. Ele está dizendo assim: eu estou te dando uma ordem e você vai sair daí para fora. Amém? Eu estou te dando uma ordem e você vai entrar ali para dentro, né? Para nós esse verbo não existe, né? Ou existe? Levanta a mão para cima, baixa a mão para baixo, existe? Mas no grego ele existe. Por isso que Jesus disse: vem para fora. Ele estava dando uma ordem, é isso? É segundo verbo do vem. Ele tinha que sair dali, ele tinha que ir para fora, certo? Então essa linguagem estava perfeita. Jesus não estava falando um vício de linguagem. Nós não, nós temos um vício de linguagem, né? E são coisas que a gente usa no dia a dia comum e não tem nada a ver. Então observe. E Lázaro veio. Quando ele veio todo amarrado, Jesus nunca soltava. E eles são. Agora, Jesus divide a atração do povo. Antes o povo tinha só Jesus como referência. Mas agora ele tem o quê? Jesus e Lázaro. Porque o povo se reunia também para ver Lázaro. E observe, igreja, uma coisa nós temos que prestar atenção nesse detalhe. Antes a referência era só Jesus. Depois da ressurreição de Lázaro, a referência agora é Jesus e Lázaro. No momento que nós nos convertemos, agora a referência é Jesus e você. Nós temos que prestar muita atenção nisso. Você que é convertido em Cristo Jesus, você que é lavado e purificado pelo sangue de Jesus, agora juntamente com Jesus, você é uma referência. E por sermos uma referência, vem a perseguição. Vem? Jesus agora e Lázaro são as duas pessoas que são assim feito uma emboscada, é isso, um projeto de morte por dois. Eles queriam matar só Jesus, agora eles querem matar Jesus e Lázaro. Sabe por que o inimigo tem raiva de você? Que é cristão lavado pelo sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque você é uma referência, não somente aqui na sociedade, mas você é uma referência no mundo espiritual. No mundo espiritual nós somos uma referência de Jesus. Para alguém entender Jesus, nós temos que falar da palavra de Deus dessa pessoa. Certo? Da palavra de Deus. Fala lá. Pois por causa dele, muitos judeus estavam abandonando seus ídolos e criam em Jesus. Por causa dele, quem? Por causa de Lázaro. Por causa de você, que é cristão. Tem alguém se convertendo por causa de você. Tem alguém aceitando Jesus por causa de você. Antes de eu aceitar Jesus, eu tinha um amigo aqui na Redenção de infância. A gente andava juntos, só que eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu comecei a me separar dele, por causa dos costumes. Ele disse assim: Mário, eu vou te dar um mês para te
desviar. Eu vou te dar um mês. Então observe que a minha vinda para Jesus incomodou o amigo. Incomodou ele. E ele estava profetizando que eu ia desistir dessa fé, que eu ia voltar. E nós estaremos juntos de novo fazendo as coisas que a gente fazia. Mas só que a profecia dele não vingou. Não vingou. E tem muitas pessoas profetizando isso na sua vida. Se você não te se cuidar, é bom que você tenha. Porque tem muitas pessoas apostando que você não vai vingar. Que você vai falar, mas vai cair o fogo. É bom você observar isso. É bom você ficar atento. Porque tem pessoa apostando como ele vai desistir, como ela vai desistir, como ele não vai aguentar, como ele vai cair, como ela vai cair. Tem muita gente profetizando isso na sua vida. Você já percebeu? Tem muita gente apostando que você vai desistir, que você vai cair, que não vai dar certo, que você vai voltar de novo para a mesa do bar, e você vai estar com eles de novo. Em nome de Jesus, repreendo em nome do Senhor Jesus, porque existem pessoas apostando no nosso fracasso, existem pessoas apostando na nossa queda, existem pessoas querendo ver a nossa queda, mas no nome de Jesus eles vão ver o nosso arrebatamento. Amém, igreja? Por que eles queriam matar Lázaro? Porque todos queriam ver Lázaro. E Lázaro era a referência do milagre do Senhor Jesus. E você é uma referência do plano de salvação do Senhor Jesus. Fala para o teu irmão, diz para ele, você é uma referência do plano de salvação de Jesus. Plano de salvação de Jesus deu certo em você. E por causa desse plano, desse projeto de Deus na sua vida, você será perseguido. Por causa do testemunho da sua vida. Por que Lázaro era perseguido? Por causa do testemunho da vida dele. Coloca para nós aí 1 Pedro 4, 14 a 16. Qual é o testemunho da sua vida? 1 Pedro 4, 14 a 16. Vocês serão felizes se for o quê? Insultado por ser o quê? Seguidores de Cristo. Por isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Amém? O Espírito de Deus, igreja, presta atenção. O Espírito de Deus, com letra maiúscula, o Espírito de Deus está sobre a sua igreja. E por causa desse Espírito que está sobre a sua igreja, sobre nós, vai vir o quê? A perseguição. Amém? Por causa do testemunho da nossa vida, o testemunho da minha vida incomoda muita gente. O testemunho da sua vida incomoda muita gente. Você está entendendo? Está entendendo? A sua vida em Cristo incomoda pessoas. A nossa vida em Cristo incomoda pessoas. A igreja de Jesus no Brasil incomoda as autoridades brasileiras. O Kim, você conhece o Kim? O Kim é o presidente da Coreia do Norte, é isso? Isso. Ele baixou um decreto agora que nem na rede social pode mais passar mensagem.
nada está vedado. O que foi, e uma pregadora de lá disse, ela disse que na China foi assim. Na China era muito forte o evangelho. Aí o presidente chegou para os pastores e disse assim: olha, nós vamos ser comunistas, e eu gostaria que vocês ficassem só com a área da religião, e vocês não se metessem na área do governo, vamos ficar só com a área do governo. Assim vocês cuidam da religião e nós cuidamos da política. Fizeram um negócio: nós não vamos mexer com vocês e vocês não mexem com nós. Tá. Os pastores, a igreja aceitaram isso aqui. Só que quando virou comunismo, ele mandou enforcar toda a igreja, todos os pastores, mataram todo mundo e baixaram um decreto. E o país era comunista e não aceitava a pregação do evangelho. Sabe? O perigo dos nossos perseguidores é você negociar com eles. Não existe negócio com o reino de Deus. Né? Não existe. Vamos lá. Se algum de vocês estiver, preste atenção nisso, e não seja por seu quê? Assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Sim. Nós não devemos sofrer como assassino, ladrão, criminoso, alguém que se promete na vida do outro. Vai. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Vocês entenderam? Não entenderam? O que é que Jesus está fazendo aí? Está preparando o seu povo para os tempos difíceis. Jesus está preparando o seu povo para os tempos difíceis. E os tempos difíceis, igreja, chegou. Nós estamos vivendo tempo de crise de identidade. A vida moral da humanidade não existe mais. Existe uma vida imoral, mas a vida moral não existe mais. Isso é uma crise de identidade moral. E nós não podemos sofrer por causa dessa crise de identidade. Diz que nós temos que manter a nossa postura de servo de Cristo, se tivermos de sofrer, e sofra por causa do nome do Senhor Jesus. Amém? Por causa do nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você já foi por causa do nome de Jesus, na faculdade, na escola, na igreja, algum lugar que você já foi utilizado por causa do nome de Jesus. Você já sofreu afronta por causa do nome de Jesus? Não. Alguém discriminou você por causa do nome de Jesus? Já não? Jesus ensinou que o mundo odiaria por causa do seu nome. Está lá em Mateus 10, 21 e 22, para nós. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para ser mortos. E os pais entregarão os filhos. E os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Tempo o quê? Difícil. Tempo difícil. Vai. Todos odiarão vocês por ser meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Deus está preparando a sua igreja
para os tempos difíceis. Você está entendendo? Está entendendo? Deus está preparando o seu povo para o tempo difícil. E os tempos difíceis vão chegar. Existe uma crise de identidade. Vai lá, volta. 21. Existe uma crise de identidade aí. Muitos entregarão seus próprios irmãos para serem revoltos. E os pais entregarão o quê? Os filhos. E os filhos ficarão contra os seus pais. E existe uma crise aí, igreja. Existe uma crise. E essa crise já está estabelecida ou instalada dentro de várias famílias. Não permita que essa crise se instale na sua família. No nome do Senhor Jesus. Que a nossa família permaneça com a identidade de Cristo, do testemunho de Cristo. Essa crise ela está entrando de família em família. Ela vai destruindo as famílias, vai destruindo as pessoas. Mas no nome de Jesus, a nossa família vai manter a sua identidade. No nome do Senhor Jesus. Você está entendendo? Você está prestando atenção? Amém. Amém. E essa crise aí já se instalou em várias famílias, mas não vai se instalar na sua, não vai se instalar na nossa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Repreenda pelo poder do nome de Jesus. Amém, igreja? Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos. Os pais entregarão os filhos ficarão com os pais e os. Repreenda isso. Quando você for orar pela sua família, repreenda esse espírito de morte. Ele está entrando de família em família e destruindo famílias inteiras. Nós estamos vivendo o quê? Tempos difíceis. Cuidado com a identidade familiar. Amém? Os cristãos são perseguidos por causa dos valores do mundo. Vamos colocar lá, Mateus 24, de 9 a 13. Depois, vocês serão presos, entregues para ser o quê? Maltratados, vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto e o amor de muitos esfriará. Igreja, nós temos que ter cuidado com isso. Estou entendendo? Não estou entendendo nada. Amém. 13. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Jesus está preparando o seu discípulo. Ele está falando isso para os seus discípulos. Vai acontecer algo tremendo. Tempos difíceis vão chegar, mas uma coisa precisa acontecer: a gente tem que ficar firme até o fim. Você vai chorar, você vai gemer, você vai ser preso, você vai ver alguém matando pessoas, mas você vai continuar firme. Vamos nos preparar, gente, para o tempo difícil. E nós pudermos evitar, vamos evitar, mas aquilo que nós não pudermos fica sob os cuidados de Deus. Amém ou não amém? Amém. Manifestará da fé. O testemunho é a forma que uma fé em Jesus é expressa. Vai lá, João 3, 16, 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para ser o quê? Para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha o quê? Eterno. Pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para
condenado ou julgar. Amém, igreja? Então eu gostaria que você cuidasse dos seus. Cristãos com responsabilidade, dos seus cuidados. Cuide deles. Cuide deles. Porque os tempos difíceis vão chegar. Não pense que todas as coisas são comuns, todas as coisas são normais. Né? Veja se tem algo errado que está entrando na sua casa, no seu filho. Aprenda pelo poder do nome de Deus. E o som, esse som se diz assim, que nós lemos ainda agora, aquele som que o amor de muitos esfriará. Ele está falando do amor, que seja esse amor pelo filho, pela filha, pela esposa, pelo esposo, pela igreja, pelas coisas de Deus. Amém? Nós vamos colocar aqui em João 14:1 para encerrar. Depois nós vamos encerrar. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também. Jesus nos manda crer nele. No momento difícil, a nossa saída é crer em Jesus. Você recebe ou você não recebe? A nossa esperança, igreja, ela vai vir de si, ela vai vir de Deus. Não vai ter político, presidente, não vai ter nada. Vai vir de Deus, vai vir dos céus. Você toma posse? No nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ficar em pé e nós vamos tomar ceia. Você que é membro da igreja, batizado nas águas, está bem com Deus, ou você que é de outra igreja, está bem com a sua igreja, não tem problema nenhum. A ceia ela não é nossa, ela é de Deus. Ponha lá para nós 1 Coríntios 11, a partir do 23. 1 Coríntios 11, 23. Eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Você que vai tomar o cálice, vai fazer isso em memória de Deus, não na sua memória, de Deus. Assim também, depois de jantar, da maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até aqui. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará em pecado contra o corpo e o seu sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a sua consciência. Então, coma do pão e beba do cálice. Você vai examinar a sua consciência. Se você tiver alguma confusão com alguém, e essa pessoa da confusão está aqui, você vai sair do seu lugar. Se não tiver, você perdoa ele com a Cristo. Bem, glória a Deus. Vamos estar louvando, enquanto vamos estar louvando, vai estar distribuindo o cálice e o pão. Pode ser. O peito
Porque antes do pão, eles comeram o cordeiro. Jesus e seu discípulo comeram o cordeiro assado, com ervas amargas. E depois, no jantar, eles pegam o pão e Jesus disse assim: esse pão é a nova aliança de Deus com o seu povo. E ele pega o cálice e ele diz: esse cálice é o sangue da nova aliança de Deus com o seu povo. Então eu e você, nós que temos Cristo na nossa vida, nós vivemos dentro de uma aliança. Aliança com Jesus, aliança com Deus, aliança onde o Senhor Jesus Cristo, com seu sangue, remiu nossos pecados, nos declarou justo diante de Deus. E hoje você se encontra digno de pegar o pão e o cálice, comer esse pão em memória da morte de Jesus e beber esse cálice em memória da morte de Jesus. O que é memória? Memória é aquilo que você relembra, algo que aconteceu há algum tempo, mas que você está relembrando, você está trazendo como se tivesse acontecido agora, hoje. E na nossa vida, na nossa mente e no nosso sentimento, tudo está como se tivesse acontecido hoje. Jesus é tão vivo na nossa vida, como se ele tivesse ressuscitado hoje. A sua morte, ela faz tanto sentido. Era como se Jesus tivesse morrido hoje. Não é isso? Significa trazer a memória. E você pode até dizer assim: Jesus, o Senhor morreu hoje e o Senhor ressuscitou hoje mesmo. Levanta aí teu pão, teu cálice. Senhor, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse momento, Deus, tão digno. Não por nós, mas pelo teu sangue, pelo teu corpo, pela tua aliança, porque nós não somos dignos de nada, mas a tua